Os 4 homens misteriosos de Provérbios. Nunca confie em homens que fazem isso. Número 1. O tolo. Há uma personalidade que Salomão nos diz para evitar. Quem é essa pessoa? O tolo. Agora, quando você ouve esse termo, algumas coisas vêm à mente, porém, a visão bíblica desse indivíduo pode ser muito diferente. De acordo com o livro dos Provérbios de Salomão, esse indivíduo é alguém que, uma vez que se junta a um novo grupo de pessoas, causa imediatamente conflitos entre os membros do grupo. Sempre que esse personagem aparece no livro de Provérbios, há polêmica. Consequentemente, os jovens são avisados para ficarem longe dele. Esta é também a essência do conselho de Paulo a Tito sobre a pessoa que gera tais conflitos. Quando você ouve um idiota, não significa tecnicamente estúpido. Essa pessoa pode ser advogado, juiz, piloto ou qualquer outro profissional. Existem 3 categorias dessas pessoas. O débil. Débil é o mais comum. No total, o livro de Provérbios contém 49 ocorrências desta frase: ele é teimoso e obstinado. Por ser míope, ele rejeita o conhecimento dos outros. Provérbios 1 e versículo 22 diz: Até quando, simples, vocês amarão a simplicidade? Pois os desprezadores deleitam-se com o seu desprezo, e os tolos odeiam o conhecimento. A sabedoria colocou em situação difícil os indivíduos que a careciam, exigindo uma explicação sobre sua condição e perguntando: por quanto tempo? Quantos dias, meses ou anos mais, o simples rejeitará ou negligenciará a ajuda da sabedoria? Se a ligação já está acontecendo há algum tempo, há quanto tempo? Este aviso é dado através da rejeição prolongada, porque a sabedoria tem sido negligenciada repetidas vezes. O problema com essas pessoas era que elas se deleitavam com sua simplicidade. Elas escolheram permanecer em sua ignorância ingênua, em vez de se esforçarem e fazerem os ajustes necessários que o amor e a busca pela sabedoria exigem. Provérbios 18 e versículo 2 diz: O tolo não tem prazer em compreender, mas em expressar o seu próprio coração. O homem ou mulher sábio sente grande satisfação no conhecimento, na compreensão e na sabedoria. Este não é o caso daqueles que não têm compreensão. Eles não gostam de ser sábios. Ele é teimoso e, por isso, fica parado como um poste no meio de um riacho. Ele deixa todos passarem por ele, mas permanece onde estava. Mas ao expressar o seu próprio coração, o que a luz do tolo faz é expressar o seu próprio coração. Se você fizer perguntas, é para mostrar o quão inteligente você é, e não para aprender. Ele está mais preocupado consigo mesmo do que com Deus, e sua loucura vem do fato de ele ter prioridades erradas, e procurar prazer nos lugares errados. O segundo tipo é Nabal. Nabal é usado 3 vezes em Provérbios. Este indivíduo carece de percepção espiritual, sensibilidade religiosa e moral. Provérbios 17 versículo 21 diz: Aquele que gera um escarnecedor o faz apesar de si mesmo, e o pai do tolo não tem alegria. O terceiro tipo de tolo é um evil. Ele é arrogante e frívolo e despreza a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1 e versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Nabal é o nome do tolo, e no restante do vídeo chamaremos o personagem do tolo de Nabal. Quais são as características de Nabal? Primeiro, ele tem a mente fechada. Está fechado para Deus. Salmo 14 verso 1 diz: O tolo disse em seu coração: Deus não existe. Eles são corruptos. Eles fizeram obras abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Davi olhou para aqueles que negavam a existência de Deus e concluiu que eram Nabais. Davi afirma isso porque há provas inegáveis de que Deus existe,
Características de um indivíduo tolo. Está fechado à razão. Outra característica do tolo é que ele tem mau caráter. Seu temperamento é violento e rápido. Provérbios 29, versículo 11 diz: o tolo dá vazão a todos os seus sentimentos, mas o homem sábio os contém. Essa pessoa tende a acreditar que todos estão interessados em seus sentimentos. O homem sábio os contém. O homem sábio sabe que há hora e lugar para desabafar, mas nunca deve imitar esse indivíduo na exposição de todos os seus sentimentos. Provérbios 12, versículo 16 diz: a ira do tolo é rapidamente conhecida, mas o homem prudente encobre a vergonha. O homem não tem autocontrole para esperar e deixar passar a raiva imediata antes de responder. Ele faz a maioria das coisas por impulso, sem pensar. Porém, um homem prudente encobre a vergonha. O homem sábio e prudente sabe que muitas vezes o certo a fazer é encobrir a vergonha. Eles não reagem impulsivamente, mas antes pensam primeiro. Não é tanto que o homem prudente reprima a raiva ou os sentimentos, mas que ele seja mais astuto em administrar tudo isso. Este indivíduo encontra o prazer e o mal. Provérbios 10 e versículo 23 diz: fazer o mal é como um esporte para o tolo, mas o homem sensato tem sabedoria. O mal é visto como uma forma de diversão e recreação pelos tolos. O mal também tem um aspecto competitivo entre os tolos, cada um tentando superar o outro. Contudo, um homem de entendimento tem sabedoria. O homem ou mulher sábio vê o mal como ele é, e o evita. A busca pela sabedoria é um esporte para um homem sábio. Em outras palavras, ele obtém a mesma sensação de realização por ser sábio, que um homem imprudente obtém por ser mau. Provérbios 17, versículo 24 diz: a sabedoria está à vista de quem tem entendimento, mas os olhos do tolo estão nos confins da terra. Como devemos tratar esse Nabal? Primeiro, reconheça a dificuldade. Ele fará uma cena quando for confrontado publicamente. Provérbios 29, versículo 9 diz: se um homem sábio discute com um tolo, quer o tolo fique zangado ou ria, não há paz. O tolo responderá com raiva ou zombaria, mas nenhum nem outro levam a paz. Portanto, uma pessoa sábia deve ser cautelosa ao confrontar um tolo. A questão-chave é: como devemos lidar com isso? Primeiro, reconheça o desafio. Provérbios 15, versículo 5 diz: o tolo despreza a instrução do pai, mas quem recebe a correção é prudente, porém não é inútil ajudá-lo. Quanto mais cedo for tratado, melhor. Compartilhe o Evangelho e ore por ele. Tito 3, versículos 3 a 5 diz: porque nós também éramos outrora tolos, desobedientes, enganados, servindo a diversas concupiscências e prazeres, vivendo na malícia e na inveja, nos odiando, e odiando uns aos outros. Mas quando a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, apareceram ao homem, não por causa das obras de justiça que praticamos, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, através da lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Contudo, podemos e devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, para converter os corações daqueles que demonstram tolice, em direção à sabedoria e possivelmente salvar as suas vidas e almas. Número 2. O preguiçoso. A preguiça é a culpada por dar às suas vítimas uma falsa sensação de segurança. Geralmente, passa despercebido por aqueles que afeta. Preguiçoso também se refere a mais do que apenas preguiça. Provérbios 19, versículo 15 diz: a preguiça coloca a pessoa em sono profundo, e a pessoa preguiçosa sofrerá de fome. A preguiça tem um preço alto, e um desses preços é a fome que a pessoa sofre, por não satisfazer suas necessidades através do trabalho duro. O homem ou mulher preguiçoso cai na armadilha do sono e da fome. A preguiça não está escondida.
Quando os outros veem o seu trabalho, percebem a natureza de quem o dirige. O autor diz: é assim que a sua pobreza virá como um saqueador. Este é o destino do homem ou da mulher preguiçosos. Tão inesperadamente, forçosamente e inoportunamente como um homem armado, a pobreza cairá sobre eles devido ao seu descuido maligno. Qual é o caráter interno da preguiça? Primeiro, ele não tem motivação interna, e não termina as coisas. Provérbios 19, versículo 24 diz: uma preguiça coloca a mão na tigela e nem coloca na boca. Salomão tinha a imagem de um homem preguiçoso sentado diante da comida com a mão na tigela. Esta representação humorística é muito exagerada. Em vez disso, ele estava se referindo a qualquer pessoa que inicia um projeto, mas precisa de mais vontade para concluí-lo. Outro caráter interno da pessoa preguiçosa é que ela tem desejos internos, mas é incapaz de realizar. Provérbios 13, versículo 4 diz: a alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma do diligente será enriquecida. Outro aspecto da personalidade da preguiça é que ela é incapaz de planejar ou fazer preparativos. Provérbios 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não lavra por causa do inverno. Ele mendigará durante a colheita, e não terá nada. O preguiçoso sempre encontra alguma desculpa para não fazer o seu trabalho. Nunca há um bom momento para começar, porque é muito cedo ou muito tarde na temporada. O inverno nunca para, e o solo está sempre congelado demais para ser arado. Qualquer desculpa serve quando o coração está determinado a não trabalhar. Outra característica do preguiçoso é que ele se engana. Racionalize sua preguiça. Provérbios 22 e versículo 13 diz: o preguiçoso diz: há um leão lá fora. Ele vai me matar nas ruas. A preguiça, e não o seu leão perdido imaginado, é a maior ameaça à sua vida e à segurança dos seus vizinhos. Sua imaginação poderia criar não apenas um leão, mas todo um zoológico de feras selvagens. Livre-se da preguiça e todos esses problemas e ameaças inventados desaparecerão. Outro caráter interno do preguiçoso é que ele se considera sábio. Provérbios 26 e versículo 16 diz: a pessoa preguiçosa é mais sábia aos seus próprios olhos do que 7 homens que podem responder com sensatez. Como a pessoa preguiçosa afeta os outros ou é um incômodo para os outros? Provérbios 10 e versículo 26 diz: assim como o vinagre é para os dentes, e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para quem o envia. Qualquer pessoa que contrate ou gerencie uma pessoa preguiçosa, ficará irritada com sua preguiça e falta de interesse no trabalho duro. Tem-se a impressão de que o funcionário improdutivo incomoda mais seus superiores do que a si mesmo. Este pequeno provérbio descreve a miséria que pode ser causada ao enviar um servo preguiçoso em missão. A pessoa preguiçosa também custa caro para os outros. Provérbios 18 e versículo 9 diz: aquele que é preguiçoso no seu trabalho, é irmão daquele que é um grande destruidor. A preguiça é uma forma de roubo. Você vive do trabalho dos outros. Ser preguiçoso é uma forma de egoísmo, pois você se preocupa com o seu conforto. Preguiça é negligência. Você não faz o que deveria. Qual é o resultado da sua vida? O preguiçoso sentirá falta. Provérbios 24 e versículo 34 diz: assim virá a sua pobreza como um saqueador, e a sua necessidade como um homem armado. Outro resultado será a frustração. Provérbios 21 e versículo 25 diz: o desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. O preguiçoso tem desejo. Ele não tem iniciativa nem energia para realizá-lo. Sua existência de saudade insatisfeita carece de satisfação e parece devorá-lo aos poucos. Como uma preguiça pode ser curada?
O preguiçoso pode ser curado com exemplos da natureza. Provérbios 6 e versículo 6 diz: aproxime-se da formiga preguiçoso. Observe seus caminhos e seja sábio. Considere os seus caminhos e seja sábio, aquele que, não tendo capitão, superintendente ou governante, se abastece no verão e ajunta o seu alimento na colheita. Quanto tempo você vai dormir, ó preguiçoso? Quando você vai acordar? Em vez de ir até a formiga, seu preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. O livro de Provérbios enfatiza a importância de trabalhar duro em alguma coisa. Há uma boa razão para isso. A diferença entre o sucesso e o fracasso, entre a possibilidade de se sentir desapontado ou realizado, muitas vezes é a quantidade de esforço despendido. O verão é um período em que é possível trabalhar muito. No verão da sua vida você deve trabalhar. A formiga trabalha muito quando há trabalho a ser feito. No verão e na colheita, o trabalho está feito. Isso significa que a formiga dá uma boa lição sobre seus caminhos e sua sabedoria. Lemos: quanto tempo você vai dormir, ó preguiçoso? Salomão confrontou o preguiçoso e exigiu uma explicação para seu comportamento. A reflexão é: você quer dormir? Até quando? Há vida para viver e trabalho para fazer. O sono é essencial para a saúde e o bem-estar de todos. O conselho de Salomão não é que nunca dormamos, mas que não devemos dormir excessivamente. O sono é a característica definidora do preguiçoso. Para ele, o amor pelo sono é puro escapismo, é uma recusa em enfrentar o mundo. Eclesiastes 5 e versículo 12 diz: o sonho do trabalhador é doce, quer ele coma pouco ou muito. Número 3, os solteiros. Uma das categorias mais proeminentes de pessoas, discutidas no livro de Provérbios, é a pessoa simples. Uma pessoa que se enquadra nesta descrição é imatura e facilmente desencaminhada. O termo alguém que tem a mente aberta vem do significado hebraico da palavra, alguém com opiniões indecisas, e portanto suscetível a boas ou más influências. Este indivíduo não é irreligioso ou imoral, pelo menos ainda não, mas sim uma pessoa infantil que está iniciando o caminho da vida e, portanto, está prestes a decidir se vai em direção ao Senhor ou se afasta dele. Não vejo ao virar da esquina. Ele não sabe os perigos em que está caindo. Ele caminha feliz em direção à sua destruição. Salomão escreveu o livro dos Provérbios para esta pessoa. Provérbios 1 e versículos 1 a 3 diz: os Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, conheça a sabedoria e a instrução, para perceber as palavras de entendimento. Receba a instrução da sabedoria, da justiça, do julgamento e da equidade. O trecho inclui quase todos os jovens, e infelizmente, muitos adultos. Você precisa de sabedoria para proteger sua vida do mal que está à espreita, pronto para devorá-lo por causa de sua simplicidade. As escrituras devem servir de peneira, para ajudá-lo a classificar os diversos conhecimentos que inundam sua mente. Ser simples é uma etapa do desenvolvimento de cada pessoa, muito semelhante à adolescência. O momento simples da vida é algo que todos deveriam vivenciar em algum momento da vida. No entanto, a simplicidade também pode ser uma fase perigosa da vida, porque as pessoas simples são muito vulneráveis e crédulas. Além disso, ser simples está a um passo de ser um tolo, por isso este momento crucial na vida deve ser vivido com extrema cautela. Características dos solteiros: de mente aberta. Algumas pessoas são facilmente influenciadas e levadas em direções diferentes, sem saber para onde estão indo, enquanto outras que são astutas e cautelosas seguem um caminho reto e claro. Provérbios 14 versículo 15 diz: o simples acredita em cada palavra, mas o prudente considera bem os seus passos. O homem ou a mulher sábios não acreditam que tudo é como parece à primeira vista.
Embora pensem cuidadosamente nos outros, consideram ainda mais seus próprios passos. Outra característica das pessoas simples é que elas amam a sua condição, orgulham-se de terem a mente aberta, e podem ver as consequências perigosas do seu comportamento. Há quem encontre prazer na sua falta de discernimento. Quanto tempo você tem para ser simples? A sua juventude, a sua velhice ou talvez o fim da sua vida? Outra característica do simples é que lhe falta bom senso e astúcia nas questões práticas, sendo alvo fácil para quem tenta seduzi-lo. Ele não insiste ativamente nisso, mas é forçado de qualquer maneira. Ele tem pouca previsão do perigo iminente. Provérbios 7 versículos 21 a 23 diz: Com suas palavras sedutoras ela o fez ceder. Com seus lábios lisonjeiros, ela o seduziu. Imediatamente, ele foi atrás dela como um boi para o matadouro, ou como um tolo para a correção do tronco, até que uma flecha atingiu seu fígado. Como um pássaro correndo para a armadilha, ele não sabia que isso lhe custaria a vida. O conselho do mundo é se divertir enquanto você é jovem e tirar o máximo que puder do seu momento. Quando você for adulto, será capaz de se estabelecer, ser religioso e se comportar adequadamente. A sabedoria é como uma mulher gentil que oferece hospitalidade generosa. A tolice é como uma mulher clamorosa e desagradável, que é simples e não sabe nada e procura amigos. Provérbios 27 versículo 12 diz: O homem prudente prevê o mal e se esconde. O simples passa e é punido. Aqueles que são ingênuos e carecem de sabedoria estão cegos para o perigo potencial que os rodeia. O que acontecerá com os simples? Primeiro, seus métodos simples podem destruir você. Provérbios 1 versículos 31 e 32 diz: Portanto comerão do fruto do seu próprio caminho e ficarão satisfeitos com as suas próprias fantasias, pois o desvio dos simples os matará e a complacência dos tolos os destruirá. As consequências de rejeitar a sabedoria não podem ser evitadas. Este amor pela loucura terminará em morte e destruição. Aqueles que atendem ao chamado da sabedoria estarão seguros e livres da ansiedade quanto à presença do mal. O temor do Senhor os fez não temer o mal. Como podemos corrigir os simples? Primeiro, você pode aprender com a disciplina e a queda dos outros. Provérbios 21 e versículo 11 diz: Quando um escarnecedor é punido, o ingênuo torna-se sábio. Quando o sábio é instruído, ele adquire conhecimento. Quando o sábio é instruído, ele recebe conhecimento. Homens e mulheres sábios não precisam aprender tudo através da sua própria miséria. Os simples podem aprender através da instrução na palavra de Deus. Salmos 19 verso 7 diz: A lei do Senhor é perfeita, e converte a alma. O testemunho do Senhor é seguro, o que torna sábios os simples. A palavra de Deus é confiável e inquestionável em sua exatidão. Como escreveria o salmista no Salmo 119 verso 89 que diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firme no céu. Porque é tão certa que cumpre a tarefa de tornar sábios os simples. Muitas pessoas podem não ter tido uma educação extensa ou uma educação privilegiada, mas possuem grande sabedoria quando se trata de viver uma vida piedosa. Isso geralmente se deve ao estudo e à confiança na palavra confiável do Senhor. Salmos 119 verso 130 diz: A entrada de suas palavras ilumina. Dê compreensão aos simples. Foi assim que o salmista pôde escolher o caminho da verdade. Ele estava em estreito relacionamento com a palavra de Deus. Provérbios 1 versículo 7 diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. A simplicidade não se remedia com o tempo, mas com a escolha. A passagem do tempo não causará essa mudança. Em vez disso,
ocorrerá devido a uma decisão consciente. A fonte da sabedoria é a decisão de renunciar à tolice, e buscar a sabedoria como se ela fosse um tesouro inestimável. Número 4. O escarnecedor. Quem é o escarnecedor? É definido como um homem ou mulher que se caracteriza pelo desprezo. Uma pessoa que se enquadra nessa descrição exala um ar de desprezo. Ele zomba da moralidade, optando por ignorá-la em suas ações enquanto tenta monitorar as ações daqueles ao seu redor. Qual é o caráter do escarnecedor? O escarnecedor não busca conselhos sábios para si mesmo. Provérbios 15, versículo 12 diz: o escarnecedor não ama quem o corrige, nem vai para os sábios. Como os tolos e zombadores odeiam a correção, eles também odiarão, e não amarão, aquele que a aplica. Ao rejeitar a correção, o escarnecedor também rejeita a sabedoria e permanece preso na loucura. Após fazer um convite generoso, a sabedoria explica a futilidade e a improdutividade de tentar impor a sua sabedoria àqueles que não são receptivos a ela. Pelo contrário, o convite à sabedoria beneficiará o homem sábio e justo. Provérbios 13, versículo 1 diz: o escarnecedor não ama aqueles que o corrigem, nem vai para os sábios. O escarnecedor também é arrogante e orgulhoso. Provérbios 21, versículo 24 diz: um homem orgulhoso e arrogante. Zombador é o nome dele. Procede com orgulho arrogante. O zombador também se deleita com sua zombaria. A zombaria é um jogo agradável para o zombador. Ter prazer na desgraça dos outros revela um coração frio e sem compaixão. Quem despreza assim o próximo deve esperar que Deus responda e ofenda os mais fracos. Aquele que tem prazer no infortúnio dos outros, ele é considerado uma abominação para a sociedade. Provérbios 24, versículo 9 diz: a trama da tolice é pecado, e o escarnecedor é uma abominação para os homens. O escarnecedor também condena a si mesmo. Romanos 2, versículo 1 diz: portanto, você é indesculpável, seja você quem julga, porque em tudo você julga o outro, você se condena, já que você, que julga, fazes as mesmas coisas. Salomão acreditava que a sabedoria e a humildade estão intimamente relacionadas. Aqueles que são sábios o suficiente para compreender a verdadeira natureza de Deus, e seu verdadeiro eu, demonstrarão naturalmente a humildade apropriada. A atmosfera de discórdia, e de insultos vergonhosos, cessa quando a pessoa divisiva vai embora, lembrando-nos que o comportamento humano causa conflitos. A advertência é necessária porque esses enganadores não se revelam, eles usam linguagem lisonjeira, e têm como alvos ingênuos, muitas vezes novos crentes. Lemos: engana o coração dos simples. Isto mostra que os divisores e enganadores afetam apenas alguns. Não devemos esperar até que todos estejam divididos ou enganados antes de agir contra os divisores e enganadores. Mas e você? O que aprendeu hoje sobre os 4 homens misteriosos do livro de Provérbios? Você conhece alguém com essas características?